Se existe um ponto em pense e enriqueça que separa quem apenas sonha de quem realmente constrói resultados, é este: a imaginação. Hill chama esse poder de a oficina da mente, porque é nela que desejos ganham forma, planos surgem e decisões estratégicas começam a existir. Neste vídeo você vai entender como a imaginação funciona na prática, por que ela é essencial para transformar intenção em realização e como treinar esse recurso para criar ideias mais claras, eficientes e lucrativas. Fique até o final para ver como aplicar esse princípio no seu próprio processo de criação e tomada de decisão. A imaginação, para Hill, é o ponto de partida de qualquer construção concreta. Nada que existe no mundo material nasceu de maneira espontânea. Tudo começou como uma imagem mental, um conceito, uma hipótese, uma possibilidade visualizada antes de ser executada. Isso significa que a imaginação não é um recurso abstrato, é a matéria-prima das ideias que se transformam em produtos, negócios, processos e oportunidades. Hill divide a imaginação em dois tipos. A primeira é a imaginação sintética, responsável por reorganizar elementos já conhecidos. Ela combina experiências, informações acumuladas, conhecimentos técnicos e referências externas para gerar soluções práticas. É o tipo de imaginação usada ao adaptar um método, melhorar um processo existente ou aplicar um conceito antigo a um novo contexto. Ela não cria algo totalmente novo, mas cria algo novo a partir do que já existe. A segunda é a imaginação criadora, que opera em um nível mais profundo. Esse tipo de imaginação não depende exclusivamente de dados acumulados. Ela surge em momentos de insight, intuição ou conexão inesperada entre ideias. É a fonte de descobertas originais, novos modelos, estratégias inéditas e possibilidades que ainda não haviam sido consideradas. Hill considera essa forma de imaginação como a mais poderosa, porque amplia o repertório humano além das limitações do conhecimento atual. A força da imaginação está no fato de que ela permite enxergar o que ainda não existe. Ela cria uma representação mental do resultado desejado e, a partir dessa representação, abre espaço para a formulação de passos concretos. Sem imaginação, o desejo fica abstrato. Com imaginação, ele se torna algo possível de ser trabalhado. É a imaginação que converte intenções em possibilidades e possibilidades em planos. É importante notar que a imaginação não depende de talento, mas de exercício. Quanto mais uma pessoa se expõe a experiências, observa padrões, pensa intencionalmente sobre problemas e se permite explorar alternativas, mais ativa se torna a sua capacidade imaginativa. Hill reforça que grandes conquistas não são fruto de sorte, são fruto de mentes que aprenderam a formular ideias com clareza e transformá-las em modelos eficientes. A imaginação também tem um papel vital na resolução de problemas. Ela permite criar alternativas quando o caminho direto não funciona, identificar soluções improváveis e adaptar estratégias em situações complexas. Muitas falhas acontecem porque a pessoa tenta resolver um desafio apenas com lógica linear, quando o que o problema exige é uma combinação de análise e imaginação. A lógica organiza, a imaginação amplia. Um sem o outro cria limitações. Outro ponto relevante é que a imaginação dá vantagem competitiva. Em qualquer área, quem consegue gerar ideias originais, identificar oportunidades não exploradas e visualizar cenários antes dos concorrentes, tem mais chances de agir no momento certo. A imaginação é, portanto, um instrumento estratégico, uma ferramenta cognitiva que permite operar à frente dos demais. Hill enfatiza que tudo que move negócios, ciência, tecnologia, arte e inovação nasce desse espaço mental onde novas possibilidades são concebidas. A execução só acontece depois. A prática vem em seguida. A imaginação é o início da cadeia de realização. Ela é o primeiro motor, a faísca inicial que desencadeia todo o restante. Em resumo, a imaginação é o laboratório invisível onde ideias são formuladas, testadas e aprimoradas antes de existirem de fato. É ali que o desejo se converte em conceito, o conceito se converte em estratégia e a estratégia se converte em ação. Sem ela, o propósito não encontra forma. Com ela, qualquer objetivo ganha uma possibilidade concreta de existência.
A imaginação é o mecanismo que converte um desejo, algo abstrato, emocional e ainda não estruturado, em um plano de ação concreto. Hill descreve esse processo como a transição do campo subjetivo para o campo objetivo. O desejo é a força inicial, mas é a imaginação que dá forma, estrutura e direção a essa força, transformando intenção em método. O primeiro passo dessa transformação ocorre quando a imaginação traduz o desejo em imagens mentais específicas. Antes de existir qualquer plano, a mente precisa visualizar o resultado desejado com clareza suficiente para que ele deixe de ser apenas uma ideia vaga. Essa visualização funciona como um protótipo interno, uma representação do que se quer alcançar, do impacto esperado e da sensação de conclusão. Sem essa imagem mental, a ação tende a ser dispersa, porque não há clareza sobre o destino final. Em seguida, a imaginação começa a construir caminhos possíveis, criando hipóteses e alternativas. Hill reforça que um plano eficaz raramente surge pronto. Ele nasce como uma combinação de tentativas, ajustes e reorganização de elementos conhecidos. A imaginação sintética desempenha papel central aqui. Ela pega conhecimentos anteriores, experiências relevantes e referências de outras pessoas e reorganiza tudo em uma estrutura que faça sentido para aquele objetivo específico. É essa combinação que gera os primeiros passos práticos. A partir daí, a imaginação entra em um segundo estágio, a transformação dessas alternativas em uma sequência lógica de ações. É aqui que o desejo começa a ganhar contorno real. A pessoa define o que precisa ser feito primeiro, quais recursos serão necessários, quem pode contribuir e quais habilidades devem ser desenvolvidas ou adquiridas. A imaginação atua conectando etapas, antecipando desafios e criando planos B e C. Isso evita a paralisação e reduz o risco de improvisos ineficientes. Outro ponto importante é que a imaginação permite antecipar riscos e prever obstáculos antes que eles apareçam. Essa capacidade de prever cenários funciona como uma forma de inteligência estratégica. A mente ensaia possibilidades, testa diferentes rotas e descarta caminhos inviáveis. Tudo no campo mental, onde o custo de erro ainda é zero. Esse processo interno de simulação aumenta a qualidade das decisões tomadas no mundo real. Hill também ressalta que a imaginação tem um papel emocional na construção do plano. Ela ajuda a alinhar o desejo com um propósito concreto, evitando que ele seja apenas um impulso momentâneo. Quando a pessoa visualiza e estrutura um caminho para atingir algo, sua motivação se torna mais estável e racional. Ela passa a enxergar não apenas o destino, mas também a viabilidade do trajeto. Esse senso de possibilidade é o que sustentará a ação ao longo do tempo. A imaginação ainda funciona como uma ponte entre o desejo e os recursos externos. Ao visualizar um plano, a pessoa começa a identificar quem pode ajudar, quais conhecimentos precisarão ser adquiridos e quais oportunidades podem ser aproveitadas. Isso abre espaço para parcerias, estudos direcionados e tomada de decisões mais inteligentes. Muitos planos fracassam porque não integram recursos externos. A imaginação resolve isso ao incluir esses elementos desde o início. A transformação final ocorre quando o plano imaginado é convertido em roteiro executável. Isso envolve definir prioridades, estabelecer prazos e criar métricas simples de progresso. A imaginação organiza a complexidade do desejo em etapas realizáveis. O objetivo deixa de ser um sonho e passa a ser um projeto. E esse projeto passa a ter começo, meio e fim. Por fim, Hill enfatiza que a imaginação precisa ser revisitada continuamente. Cada avanço gera novas informações, e a imaginação ajusta o plano com base nelas. Essa dinâmica cria um ciclo de refinamento constante, em que o plano evolui e se adapta às circunstâncias. O desejo inicial permanece o mesmo, mas o caminho se torna mais inteligente, eficiente e realista com o tempo. Em síntese, a imaginação é o instrumento que converte energia emocional em estratégia racional. É ela que dá forma ao objetivo, estrutura o plano, antecipa dificuldades e orienta a execução. Desejo sem imaginação se torna frustração, e imaginação sem desejo se torna dispersão. Juntos, eles formam o ponto de partida de qualquer realização concreta. Dominar a imaginação aumenta a capacidade de realização porque amplia o repertório mental, melhora a qualidade das decisões e cria vantagem estratégica em qualquer campo.
Hill descreve a imaginação como uma oficina da mente, justamente porque é nesse espaço que soluções surgem antes de existirem no mundo externo. Quando alguém desenvolve essa habilidade, passa a operar com mais clareza, criatividade e eficiência, reduzindo a dependência de circunstâncias externas e aumentando a capacidade de criar alternativas próprias. O primeiro motivo pelo qual dominar a imaginação aumenta a capacidade de realização é a flexibilidade mental. A maioria das pessoas reage aos problemas de forma linear, repetindo padrões e usando os mesmos tipos de solução, mesmo quando não funcionam mais. Quem trabalha a imaginação enxerga múltiplas possibilidades, identifica ângulos que outros ignoram e adapta estratégias com rapidez. Essa flexibilidade permite avançar, mesmo quando o cenário muda, quando recursos são limitados ou quando obstáculos inesperados surgem. O segundo ponto é a capacidade de antecipação. Uma imaginação treinada consegue simular cenários futuros com mais precisão, prever riscos, visualizar oportunidades emergentes, testar mentalmente caminhos diferentes e ajustar a rota antes mesmo de agir. Isso gera uma vantagem prática significativa, porque decisões deixam de ser reativas e passam a ser proativas. Quanto mais a mente consegue visualizar alternativas, menor a chance de paralisação e maior a qualidade das escolhas. Outro fator é que a imaginação fortalece a capacidade de resolver problemas complexos. Problemas difíceis raramente são resolvidos com conhecimento básico ou raciocínio convencional. Eles exigem combinações de ideias, interpretações novas, reorganização de informações e criação de métodos adaptados ao contexto. A imaginação sintética, reorganizar elementos conhecidos, e a imaginação criadora, gerar ideias inéditas, se combinam para produzir soluções robustas e originais. Além disso, dominar a imaginação aumenta a capacidade de identificar oportunidades invisíveis para a maioria das pessoas. Muitas oportunidades não aparecem como fatos óbvios. Elas começam como possibilidades sutis, percepções iniciais, sinais de mudança. Uma mente imaginativa conecta essas pistas, constrói hipóteses e as transforma em ações antes dos demais. Essa habilidade explica por que certas pessoas parecem estar sempre um passo à frente. Elas não esperam que oportunidades apareçam, elas as percebem antes porque treinam essa capacidade. A imaginação desenvolvida também fortalece poder de articulação de estratégia. Ela cria clareza na hora de estabelecer prioridades, definir objetivos e desenhar o caminho exato a ser percorrido. Uma pessoa que domina a sua imaginação consegue transformar ideias complexas em planos executáveis, visualizar a ordem lógica das etapas e alinhar suas ações aos resultados desejados. Sem esse tipo de clareza, o esforço tende a ser disperso. Com ela, o esforço se torna concentrado e eficiente. Outro impacto relevante é a autonomia mental. Quando alguém depende apenas de métodos prontos, modelos externos ou soluções dadas, sua capacidade de realização fica limitada ao que já existe. Ao dominar a imaginação, essa dependência diminui. A pessoa cria suas próprias soluções, adapta métodos ao contexto, inventa novos processos e constrói caminhos exclusivos. Isso amplia a independência e reduz o impacto de variáveis externas. Há ainda o efeito sobre a motivação e a persistência. A imaginação fornece uma visão clara do que se quer alcançar. Quanto mais detalhada é essa visão, maior é a energia emocional que impulsiona a ação. Essa clareza mental protege contra desistências prematuras porque mantém o propósito vivo, concreto e acessível. A mente trabalha melhor quando tem um destino nítido. Sem isso, qualquer obstáculo parece maior do que realmente é. Dominar a imaginação também potencializa a aprendizagem acelerada. Ideias imaginadas e visualizadas são absorvidas com mais rapidez e se conectam melhor ao conhecimento prévio. A mente amplia sua capacidade de entender padrões e integrar informações de diferentes áreas. Isso acelera a aquisição de novas habilidades e transforma o aprendizado num processo mais eficiente. Por fim, Hill argumenta que a imaginação é o ponto onde desejo e ação se conectam. Ela transforma intenção em direção e direção em método. Quando bem treinada, ela faz com que a pessoa deixe de ser apenas alguém que reage ao mundo e se torne alguém que constrói o próprio caminho. Dominar a imaginação é, em essência, dominar a capacidade de transformar possibilidades em realidade.
E é essa habilidade que sustenta todo o processo de realização. A mensagem final deste capítulo é que a imaginação não é um recurso opcional, é uma ferramenta operacional. Hill mostra que todos os avanços, pessoais, profissionais ou financeiros, começam na capacidade de visualizar algo que ainda não existe e, a partir disso, criar um caminho possível para alcançá-lo. A imaginação é o ponto em que intenção se transforma em direção e direção se transforma em método. É importante destacar que imaginação não é fantasia, não se trata de criar cenários irreais ou idealizações desconectadas da prática. O que Hill descreve é a imaginação disciplinada, a habilidade de construir mentalmente aquilo que será executado no mundo real. Essa construção mental organiza prioridades, reduz incertezas e expande a percepção de possibilidades. Sem ela, o desejo se fragmenta. Com ela, o desejo ganha forma e propósito. Outro aspecto essencial é que a imaginação determina o limite do que a pessoa pode realizar. Quem imagina pouco, age pouco. Quem imagina de maneira superficial cria resultados superficiais. Quem treina a imaginação para trabalhar com precisão, profundidade e adaptação, expande sua capacidade de realização de forma contínua. Isso vale para negócios, decisões estratégicas, criação de produtos, resolução de problemas ou desenvolvimento de habilidades. A reflexão que fica direta: quais projetos você está restringindo porque ainda não imaginou um caminho para torná-los viáveis? O que falta não é capacidade técnica. Muitas vezes, o que falta é permitir que a mente explore alternativas, visualize estruturas, teste possibilidades e formule soluções antes de agir. Quando a imaginação entra como ferramenta ativa, o processo muda completamente. A execução se torna mais consciente, o medo diminui, a clareza aumenta e os resultados se tornam mais consistentes. Fechar este capítulo significa compreender que a imaginação é o primeiro movimento da realização. Ela é o laboratório onde as ideias são testadas, o mapa onde os caminhos são desenhados e o espaço onde limitações externas são temporariamente suspensas para que novas possibilidades possam surgir. Dominar essa habilidade é dominar a capacidade de transformar intenção em realidade. E para Hill, é isso que define quem avança e quem permanece no mesmo lugar.